Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Dionei hoje e eu trago na verdade essa videoaula na qual eu vou resolver junto com vocês as questões referente à trigonometria no triângulo retângulo, certo? E no caso a gente vai resolver aquelas 5 questões que tem questões para a sala, que tem junto lá no material de vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar? A primeira questão que vocês têm lá no livro, gente, ela é uma questão simples, certo? De triângulo retângulo, aonde que nós temos que basicamente aplicar as razões trigonométricas que a gente já conhece, seno, cosseno e tangente, certo? E aqui então, nessa questão 1, a gente tem o seguinte problema, olha só. Sabendo que o seno de 28 graus é aproximadamente 0,46, o cosseno de 28 graus é aproximadamente 0,88 e a tangente de 28 graus é 0,53, calcule x em cada caso. Então nós temos ali, pessoal, 3 triângulos, certo? E eu coloquei aqui primeiro para nós o triângulo na letra A, certo? O que acontece? Esse é um triângulo retângulo, nós podemos ver aqui que existe um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos o ângulo de 28 graus, que é o ângulo no qual nós temos as informações de seno, cosseno e tangente, correto? Nós temos que calcular o x, nós temos que calcular este lado aqui do triângulo. Então, se nós temos um ângulo de 28 graus, pessoal, esse lado na qual é o x, nós temos o cateto adjacente, correto? Assim como este outro lado aqui seria o cateto oposto a 28 graus. E o 4, então, é a hipotenusa desse triângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, correto? Então, se nós temos a hipotenusa e nós temos o cateto adjacente, qual razão trigonométrica que nós podemos usar que relaciona esses dois lados do triângulo retângulo? No caso, vai ser o cosseno, correto? Então, só para a gente relembrar, o cosseno de um ângulo alfa, pessoal, é a razão, ou seja, é a divisão entre o cateto adjacente pela hipotenusa, correto? Nesse caso, o nosso ângulo alfa é o 28 graus. O cateto adjacente é aquele lado x que nós queremos e a hipotenusa mede 4, certo? Então, para nós determinarmos o valor de x, gente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser substituir o cosseno de 28 graus pelo valor que foi informado aqui no enunciado da questão, 0,88, certo? E esse 4, que é um valor que ele está sendo dividido aqui embaixo do eixo, embaixo da incógnita x, ele vai passar multiplicando, correto? Então eu fico com 4 vezes o cosseno de 28 graus. Substituindo o cosseno de 28 graus por 0,88, me resta então 4 vezes 0,88, vai fechar em 3,52, correto? Então, este lado, este cateto adjacente desse triângulo, ele acaba medindo 3,52 unidades de medida, seja lá qual for. Tranquilo? Vamos para a próxima então, letra B. Na letra B nós tínhamos novamente um triângulo retângulo. Temos aqui o ângulo de 28 graus. O cateto oposto, ou seja, esse lado aqui é o cateto oposto a 28 graus. Esse cateto mede 2x. E a hipotenusa é o valor, novamente, que nós temos, no qual mede 6. Pessoal, cateto oposto e hipotenusa, qual é a razão trigonométrica que a gente usa? É claro que é o seno, correto? Então, o seno de alfa nada mais é do que a divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, nós vamos fazer novamente. O seno de 28 graus será o cateto oposto, que no caso é 2x, dividido pela hipotenusa, que de novo mede 6. Gente, esse 6, que é um número aqui que está sendo dividido, eu posso multiplicar em ambos os lados. Então, acaba ficando 6 vezes seno de 28 graus, e aqui fica apenas 2x, correto? Passei ele multiplicando para o outro membro da igualdade. Agora, então, nós temos 6 vezes seno de 28 graus. O seno de 28 graus, nós temos aqui pelo enunciado, que vale 0,46. Logo, eu posso substituir esse valor, ficando, então, 6 vezes 0,46. Gente, eu acabou ficando 3 aqui, mas ele é o 6 vezes 0,46.
46, certo? Só que, desculpa, não é o 6, né? É que eu já passei direto, gente, o 2, perdão, tá? O 2 que estava aqui multiplicando, eu já passei ele dividindo, correto? Então ficou 6 dividido por 2, o que dá o nosso 3 que nós temos aqui. Então, 6 dividido por 2 fica 3, vezes 0,46, igual a x. Por fim, o nosso x, então, ele acaba ficando 1,38, ok? Então, a gente também calculamos o valor do x, que era o que a questão queria saber. Se nós quiséssemos calcular o valor do lado do triângulo, daí eu teria que fazer 2 vezes 1,38, certo? Mas não é isso que a questão queria, ela queria apenas que nós calculássemos o valor de x. Fechou? Podemos avançar para o próximo caso, então? No terceiro caso dessa questão 1, gente, nós temos de novo um triângulo retângulo, temos um ângulo de 90 graus, e agora nós temos o seguinte, o 28 graus ele está aqui, correto? Esse é o nosso ângulo. Então, o lado oposto a este ângulo acaba se tornando o cateto oposto. Então, o cateto oposto mede x mais 1, assim como o cateto adjacente mede 12, correto? Então, agora nós temos que achar uma razão trigonométrica que relaciona essas duas grandezas, cateto oposto e cateto adjacente. Qual é essa razão? É a tangente, correto? Então, a tangente de um ângulo alfa nada mais é do que a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Gente, vamos substituir então os valores? Nós ficaremos com tangente de 28 graus é igual ao cateto oposto, que mede x mais 1, dividido pelo cateto adjacente, que mede 12. Tudo bem? Prosseguindo então, eu vou pegar agora o 12, que estava dividindo, e vou passar ele multiplicando pela tangente de 28 graus. Substituindo também na sequência a tangente de 28 graus por 0,53, nós ficamos com 12 vezes 0,53 igual a x mais 1. Efetuando esse produto, gente, efetuando essa multiplicação, nós ficamos com 6,36 igual a x mais 1. Para nós encontrarmos o x, esse 1 que é um valor positivo, eu vou subtrair no outro lado da igualdade, correto? Então, nós ficamos com x igual a 6,36 menos 1. Resposta final, x igual a 5,36. Pessoal, resolvemos então a questão de número 1. Viu? Não eram questões difíceis, eram questões fáceis apenas para a gente praticar a aplicação das 3 razões trigonométricas. Podemos avançar então, prosseguir? Questão 2. A figura a seguir representa o perfil de uma escada cujos degraus têm todos a mesma extensão, além da mesma altura. Se AB é igual a 2 metros e o ângulo BCA mede 30 graus, então a medida da extensão de cada degrau é quanto? Gente, primeiro vamos pegar os dados do problema que nós temos aqui, certo? O lado AB mede 2 metros. Então, o lado AB é esse segmento aqui, correto? E ele, então, vai medir 2 metros. A outra informação que nós temos é que o ângulo BCA, então, olha só, BCA. Então, este ângulo aqui, ele mede um valor de 30 graus, correto? E nós temos que determinar a medida da extensão de cada degrau. Pessoal, a extensão do degrau é esse pedacinho aqui, ó, é o comprimento dele, certo? Que no caso, como este é o valor que nós queremos calcular, eu vou chamar ele de x, tudo bem? Só que o seguinte, então nós temos um ângulo de 30 graus, vocês já se ligaram que esse lado aqui que mede 2 é o cateto oposto a 30 graus, correto? Só que para nós aplicarmos alguma razão trigonométrica, nós temos que ter mais um lado desse triângulo, ou a hipotenusa, ou esse cateto adjacente, tudo bem? Só que nós não temos nenhum deles. O que nós temos é que cada degrau é o que a gente quer calcular, correto? Que mede x. Como foi dito que todos têm a mesma extensão, se esse pedaço mede x, significa que este pedaço aqui também vai medir x. Assim como este pedaço vai medir x, esse pedaço vai medir x também, este pedaço também vai medir x, e esse pedaço aqui de baixo também vai acabar medindo x, porque todos têm a mesma extensão, correto? Ora,
Se esse pedacinho aqui mede x, então até aqui eu tenho x. Mais esse pedaço que mede x, então até aqui eu também teria 2x, correto? Se nós somarmos todos esses pequenos comprimentos aqui, gente, x mais x mais x mais x, vocês concordam comigo que a gente há de chegar no todo esse lado que seria o cateto adjacente ao 30 graus? Então, na prática, x mais x mais x mais x mais x mais x vai corresponder, então, a 6x. Então, este cateto adjacente a 30 graus, ele vai ter uma medida equivalente a 6x. Concordam comigo? Então, agora a gente já consegue resolver isso. Como? Temos um ângulo de 30 graus, temos o cateto oposto que mede 2, temos o cateto adjacente que mede 6x. Razão trigonométrica que relaciona essas duas grandezas, no caso, cateto oposto e cateto adjacente, é a tangente de 30 graus, certo? Aplicando a tangente, pessoal, tangente de 30 é igual cateto oposto 2, cateto adjacente 6x. Então, nós temos esta relação. Para nós calcularmos o x, eu vou multiplicar, então, o 6x, eu vou passar ele multiplicando lá com a tangente de 30 graus. Então, nós ficaríamos com o seguinte. Ou melhor dizendo, né? Na verdade, aqui, eu primeiro substituo a tangente de 30 graus por raiz de 3 sobre 3. Eu poderia já efetuar o produto antes também, não teria problema. Mas eu vou começar aqui, primeiro substituindo a tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3, certo? Gente, precisamos ter na ponta da língua o seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis, certo? De 30, 45 e 60 graus. Tudo bem? Então, tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, igual a 2 dividido por 6x. Gente, agora sim, podemos aplicar aqui e multiplicar em x. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós ficamos com raiz de 3 vezes 6x igual a 2 vezes 3, ou 3 vezes 2. Tudo bem? Resolvendo esse 2 vezes 3, nós ficamos com 6. Então, nós teríamos 6 em ambos os lados da igualdade. Como ele está tudo multiplicando, eu posso cortar, eu posso cancelar esse 6. Ou eu poderia passar um 6 dividindo no outro lado, que daria com essa divisão igual a 1, certo? Mas no caso aqui eu posso cancelar o 6 com o 6, o que acaba sobrando então o quê? A raiz de 3 vezes x igual a 1. Gente, esse 1 é da divisão entre 6 dividido por 6, certo? Ou por cancelar, quando a gente cancela, acaba sobrando apenas o valor 1. Gente, então nós temos agora raiz de 3 vezes x igual a 1. Tudo bem? Para a gente calcular esse valor de x, eu vou pegar essa raiz de 3 que está multiplicando e vou passá-la dividindo para o outro lado. Então, eu ficaria com x igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 3. Gente, se nós olharmos nas nossas alternativas de resposta que essa questão possui, nenhuma delas é exatamente isso. 1 dividido pela raiz de 3. Por quê? Porque quando nós temos no denominador, ou seja, na parte de baixo de uma fração, uma raiz, a gente tem o costume de racionalizar. O que é racionalizar? É você desaparecer com a raiz quadrada no denominador da fração. Para fazer isso, a gente usa um truque. A gente multiplica tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, numerador e denominador, pela raiz que nós tínhamos ali. Então, eu vou pegar esse 1 dividido pela raiz de 3 e vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Isso vai ficar como? 1 vezes raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 ao quadrado, ou raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, eu posso escrevê-la como a raiz quadrada de 9. Tudo bem? E a raiz quadrada de 9 a gente consegue calcular. A raiz quadrada de 9 vale 3. Assim temos, então, que x mede raiz de 3 dividido por 3. Pessoal, letra E seria a resposta correta desta questão. Ok? Resolvemos mais uma, então vamos avançar para a próxima? Questão de número 3, turma. Olha só. Caminhando em linha reta ao longo de uma praia, um banhista vai de um ponto A a um ponto B, cobrindo a distância AB igual a 1.200 metros. Quando em A ele avista um navio parado em N, de tal maneira que o ângulo NAB é de 60 graus,
E quando em B, verifica que o ângulo NBA é de 45 graus. A letra A pede para que nós façamos uma figura ilustrativa. Beleza, vamos analisar o seguinte. A questão começa falando, gente, que o banhista, né? Ele vai de um ponto A a um ponto B. Então, eu tracei aqui um segmento de reta de A a B, tudo bem? E esse segmento tem uma distância de 1.200 metros, tudo bem? Continuando, então. Quando em A, ele avista um navio parado em N, de tal maneira que o ângulo NAB é de 60 graus. Gente, então eu posso pensar o seguinte, ele vai avistar de A, ele vai avistar um navio que está no ponto E. Então eu coloquei, por exemplo, o meu navio aqui, correto? Este ângulo NAB mede 60 graus. E quando esse banhista estiver no ponto B, que seria aqui, ele vai verificar que o ângulo NBA vai ser de 45 graus. Então aqui nós teríamos o nosso ângulo de 45 graus, perfeito? Esta daqui seria então uma figura ilustrativa do que está sendo dito no enunciado da questão. Prosseguindo então, na letra B, nós temos que calcular a que distância da praia o navio se encontra. Gente, a praia é onde o nosso banhista está andando. Concordam comigo? É onde ele está trafegando. A distância do banhista à praia é a distância do ponto N, certo? Desculpa, do banhista não, né? A distância do navio à praia, correto? É a distância do ponto N, um segmento de reta, pessoal, que vai de N até a praia. Só que nós teríamos infinitos segmentos de reta fazendo esse pedaço. Só que a distância, por padrão, gente, ela é um segmento de reta que forma 90 graus com o nosso lado. Então, eu trago aqui de volta o nosso segmento e eu vou colocar o seguinte, ó. Então, eu tracei um segmento de reta que liga N ao segmento AB. Então, ele forma 90 graus com essa base aqui, certo? E nós queremos calcular a distância X, na qual esse navio se encontra. Tudo bem? Então, é isso que nós queremos calcular. É este X. Gente, o que mais que a gente pode concluir a respeito disso? Se nós temos um ângulo de 45 graus, a gente sabe que a tangente de 45 é 1, certo? E como a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, se essa divisão tem que dar 1, uma divisão só vai dar 1 quando os dois valores forem iguais. Concordam comigo? Então, se este lado aqui mede x, automaticamente nesse cateto que eu tenho aqui embaixo, só nesse pedacinho aqui, que está em preto, ele também vai ter que medir x. Porque se nós temos um ângulo de 45 graus, cateto oposto e cateto adjacente medem o mesmo valor. Então, se eu chamo o cateto oposto de x, automaticamente o cateto adjacente também vai ser x, certo? E a gente pode concluir mais uma coisa também dessa questão, gente. Se esse lado mede x, este outro cateto aqui no outro lado, ele vai medir o quê? 1.200 menos x, certo? Porque o 1.200 era o que representava todo o lado. Então, se um lado só mede x, o outro pedaço, né, desse lado, dessa projeção, vai medir 1.200 menos x. Então, se nós tínhamos que calcular o valor de x, gente, tangente de 45 a gente não vai conseguir sair do lugar, porque vai usar x sobre x. Vai dar 1, não tem muito o que fazer. A gente vai usar o lado aqui que mede 60 graus. Afinal de contas, sobre esse triângulo aqui, ó, certo? A até esse pontinho com N, nós sabemos que o cateto oposto a 60 graus mede x e o cateto adjacente a 60 graus mede 1.200 menos x. Assim, cateto oposto e cateto adjacente, nós podemos usar a tangente. A tangente de 60 graus será x, cateto oposto, dividido por 1.200 menos x, que seria, no caso, o cateto adjacente. Tudo bem? Então, é a partir disso que nós vamos resolver agora. Então, limpando a tela, trazendo aqui um pouquinho mais de espaço para a gente calcular, vou substituir primeiro pela tangente de 60, pessoal. Tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Tudo bem? Então, nós temos esta equação. Como nós temos aqui, de novo, uma divisão, esse 1.200 menos x, que é o valor aqui que eu estou dividindo, eu vou passá-lo
para o outro membro da igualdade, para o outro lado. Só que se ele estava dividindo, eu vou passar ele agora multiplicando. Só que, lembrando, pessoal, como isso daqui tudo tem que ser multiplicado, eu vou colocar parênteses. Então, ficaria assim, raiz quadrada de 3 vezes 1.200 menos x igual a x. E eu tenho que isolar o x. Só que antes de eu fazer isso, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, o chuveirinho, tudo bem? Então, eu vou fazer raiz quadrada de 3 vezes 1.200 e raiz quadrada de 3 vezes x negativo. Isso vai ficar isso daqui. 1.200 raiz de 3 menos x raiz de 3 igual a x, certo? Para eu determinar o valor de x, eu vou isolar o x no lado direito. Então, esse valor x raiz de 3 negativo, ele vai passar para o outro membro positivo, certo? Então, agora a gente já está quase chegando no final. Só que para nós podermos juntar isso daqui, gente, x mais x raiz de 3, eu preciso colocar o x em evidência. E quando eu coloco o x em evidência, essa nossa conta vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar x vezes 1, que é o que dava x, e ficaria x vezes raiz de 3, que é o que resultava inicialmente no nosso x raiz de 3. Tudo bem? Então, por fim, agora, para eu calcular o valor de x, esse termo 1 mais a raiz quadrada de 3, que está multiplicando x, vai passar dividindo. Então, nós teríamos x igual a 1.200 raiz de 3 dividido por 1 mais raiz quadrada de 3. Gente, essa é a resposta que o livro traz, certo? Então, essa é a nossa resposta que nós iremos considerá-la. Terminamos, então, também a questão de número 3. Podemos avançar, gente? Prosseguindo, então, para a questão de número 4. Olha só, essa questão de número 4 é uma questão clássica quando a gente trabalha com triângulo retângulo, que é quando nós temos um triângulo dentro de outro. Então, considere os triângulos retângulos PQR, então, ó, PQR, é esse triângulo menorzinho aqui dentro. E nós temos também o triângulo PQS, PQS, é esse triângulo maior. Se RS mede 100, então RS mede 100, quanto vale PQ? Gente, vamos pegar os dados do problema. Nós temos que RS, esse segmento aqui, mede 100, tudo bem? E nós queremos calcular quanto que vale o lado PQ, esse lado. Só que a gente pode, vamos analisar, gente, primeiro os ângulos que nós temos, tudo bem? Eu já adiantei aqui os 120 graus, mas o que acontece? Se aqui nós temos 30 graus, tudo bem? Aqui dentro nós teríamos 60. Então, o suplementar deste ângulo de 60 graus, ou seja, aqui nós temos um ângulo raso, se nós fôssemos considerar todo esse ângulo. Um ângulo raso mede 180 graus. Então, se nós temos 60 graus, o suplementar a 60 graus acaba sendo 120 graus. O ângulo que falta para completar os 180. Concordam? Então, agora a gente vai descobrir os dois ângulos desse triângulo. Aqui nós temos 120 graus e aqui nós temos 30 graus. Como sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, a gente consegue calcular quanto que mede esse ângulo aqui em cima. Não conseguimos? Por quê? Se já temos 120 graus, já temos 30 graus, significa que nós já temos 150 graus. Para fechar no 180, falta 30 graus. Então, este ângulo P aqui em cima, o ângulo RPS, acaba valendo 30 graus. E, gente, olha que coisa interessante. Nós temos esse triângulo aqui, ó, o triângulo PRS, ele possui dois ângulos de 30 graus. Então, ele acaba se tornando um triângulo isósceles. O que é a ideia? Um triângulo isósceles ele tem sempre os ângulos da base de mesma medida. Então, esse lado PS seria a base desse triângulo PRS. Então, nós temos dois ângulos iguais de 30 graus. Então, temos dois ângulos iguais, temos um triângulo isósceles. E triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados de mesma medida, certo? Então, que são os lados, gente, que formam essa base, ok? Mas com o vértice oposto à base. Então, se o lado RS mede 100, automaticamente o lado PR também vai medir 100.
porque nós temos um triângulo isósceles. Então, esses dois lados acabam medindo 100. E aí, para nós calcularmos o lado PQ, vai ficar fácil agora, não vai, gente? Porque ó, o lado PQ mede x. Temos aqui dentro um ângulo de 60 graus e nós sabemos que a hipotenusa referente ao ângulo de 60 graus mede 100. Ok? O x é o cateto oposto a 60 graus. Então, a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa vai ser o seno. Então, nós iremos aplicar seno de 60 graus, seno de 60 é igual a cateto oposto que mede x, dividido por 100, ok? Continuando, substituindo seno de 60 graus pela raiz quadrada de 3 dividido por 2 é igual a x dividido por 100. Pessoal, multiplicando o cruzado, ficamos com raiz quadrada de 3 vezes 100 igual a 2x. Pegando esse 2 que está multiplicando x e passando para o outro lado dividindo, nós ficamos então com 100 dividido por 2, o que é o equivalente a 50 raiz quadrada de 3. Certo, gente? Então, calculamos, chegamos na resposta letra B. E está resolvida a questão de número 4. Vamos para a última então, gente? Questão de número 5. A questão de número 5 ela é dividida em dois itens. O primeiro fala o seguinte, ó. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então, nós temos aqui o ângulo de 45 graus. O comprimento do fio é de 100 metros, certo? 100 metros é o fio que liga o ângulo de 45 graus com a pipa. Determine a altura da pipa em relação ao solo. A altura da pipa em relação ao solo é este lado aqui, ó, que mede x. Correto? Então, nós temos que calcular este lado. Gente, olha só como é fácil. Temos o cateto oposto que mede x a 45 graus e temos a hipotenusa que mede 100. Então, eu posso aplicar novamente o seno de 45 graus, porque é o seno que relaciona cateto oposto com hipotenusa. Substituindo o seno de 45 graus pela raiz quadrada de 2 sobre 2, ficamos com esta igualdade. Para resolver isso, basta multiplicarmos cruzado. Então, nós teremos 100 vezes a raiz quadrada de 2 igual a 2 vezes x. De novo, para calcularmos este x, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 100 dividido por 2 dá 50 e calculamos também o valor de x, turma. X vale 50 vezes a raiz quadrada de 2. Bem simples essa daqui, né? Vamos lá para o último item, então, gente, para a gente terminar. Olha só, é o item 2 aqui, certo? Item 2. Ficou 1 aqui, mas é o item 2. Em um triângulo isósceles ABC, cada ângulo da base mede 74 graus. Então, nós temos que 74 graus e aqui nós também teríamos 74 graus. E cada lado congruente, 8 centímetros. Então, esse lado, 8 centímetros, automaticamente, por ser isósceles, este outro lado também mediria 8. Nessas condições, determine, letra A, a medida da altura H. E ele está falando para a gente usar a tabela trigonométrica que foi nos dado aqui, gente. Turma, medida da altura H é este pedaço aqui, correto? Este pedaço. Nós temos 74 graus, ok? E o H é o cateto oposto a 74 graus. E nós também temos a hipotenusa que mede 8. Então, de novo, cateto oposto e hipotenusa, quem que é? É o seno. Então, nós iremos considerar o seguinte. Seno de 74 graus é igual a H dividido por 8. Tudo bem? Então, seno de 74 graus é H dividido por 8. Substituindo seno de 74 graus, está aqui na tabela. Ó. Seno de 74 graus, 0,961. Então, eu vou passar esse 8 multiplicando pelo valor do seno. 8 vezes 0,961 vai ficar quanto? 7,688 ali. Então, também calculamos o valor da medida H, gente. Está resolvida a letra A. Vamos para a última, então. Letra B. Ele quer saber a medida X da base do triângulo. Gente, a medida da base é esse pedaço aqui, ó, correto? Que mede X.
Seguinte, nós temos duas opções. A gente tem o 8, certo? Que é a hipotenusa, e nós temos o H, que é o cateto oposto. Então você pode usar agora tanto uma razão trigonométrica que envolva H, ou que envolva o 8, que no caso é a hipotenusa. Tudo bem? Eu vou acabar utilizando, gente, a hipotenusa, que a gente já estava o valor ali que media 8, certo? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou aplicar agora o cosseno. Por que o cosseno? O cosseno de 74 graus, gente, ele envolveria o cateto adjacente, que é esse pedacinho aqui, ó. Foca nesse triângulo, tá? Na metade do triângulo. No triângulo aqui A, até esse ponto que forma 90 graus, C. Então, eu estou lidando apenas com esse triângulo aqui, ó. Cosseno de 74 graus seria esse lado. Quanto que vale esse lado, que é o cateto adjacente? Esse lado, gente, é a metade do lado BC. Então, se o lado BC media x, o cateto adjacente, que é a metade, vai medir x sobre 2. Tudo bem? E isso é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Hipotenusa mede 8. Então, é assim que eu estou resolvendo essa questão. O cosseno de 74 graus, eu vou substituir aqui ó, por 0,276. Então, eu teria, de novo, o seguinte. O 8, que é o valor que está dividindo, vai passar multiplicando pelo cosseno de 74 graus. Substituindo o cosseno de 74 graus por 0,276. E já pegando esse 2 que estava aqui embaixo, né, no denominador da fração, ele estava dividindo, passando 2 multiplicando, eu fico com o seguinte, gente. X é igual a 2 vezes 8 vezes o cosseno de 74 graus, que é equivalente a 0,276. Efetuando o produto desses três termos, nós teríamos, então, H igual a 4,416. Gente, terminamos essa questão. E também terminamos a nossa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham apreciado essa aula, gente, e nos vemos daqui para frente. Um grande abraço, até mais!